Olá, meu nome é Natácia, sou nutricionista e hoje vou apresentar a aula sobre dados epidemiológicos do sobrepeso e da obesidade, do módulo Obesidade. Atualmente, 65% da população mundial vive em países em que o excesso de peso acomete mais os indivíduos do que o baixo peso. Falando a respeito dos números nacionais, a atual realidade em que se refere ao complexo quadro de saúde e doença do nosso país, os agravos e as doenças não transmissíveis vêm aumentando e são as principais causas de óbitos nos adultos, sendo a obesidade um dos fatores de maior risco para adoecimento desse grupo. Para falar dos dados nacionais, vamos analisar a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a conhecida como POF. A POF consiste, entre outros itens, na avaliação antropométrica e do estado nutricional da população brasileira. Os dados são obtidos através de visitas domiciliares, incluindo indivíduos de todas as faixas etárias e em todos os estados brasileiros. Com relação aos dados da POF de 2008, cerca de 15% dos adultos estão com obesidade e cerca de metade da população com mais de 20 anos encontra-se em excesso de peso. O que mais chama a atenção nessa epidemia é a velocidade com que ela aumentou nas últimas décadas. Em 1975, a obesidade estava presente em 2,8% dos homens e em 7,8% das mulheres. Já em 2003, a prevalência entre os homens era de 8,8% e de 12,7% nas mulheres. Em 2009, a prevalência da obesidade era de 12,5% entre os homens e de 16,9% entre as mulheres. Além disso, o excesso de peso, que compreende o sobrepeso e a obesidade, acomete 50,1% dos homens e 48% das mulheres. Além da POF, podemos citar alguns dados epidemiológicos importantes encontrados no Vigitel. O Vigitel é um levantamento bianual realizado pelo Ministério da Saúde, através de contato telefônico, considerando indivíduos com mais de 18 anos de idade. O último levantamento do Vigitel, lançado no ano de 2014, realizou 40.853 entrevistas, com adultos com mais de 18 anos, residentes nas capitais dos 26 estados e do Distrito Federal, a fim de medir a prevalência de fatores de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis na população brasileira. A análise dos dados do Vigitel apontam para um aumento nas taxas de excesso de peso e obesidade, sendo 10,8% de excesso de peso e 0,72% de obesidade. Conforme demonstra a pesquisa, cresce o número de indivíduos com excesso de peso no nosso país, ou seja, 52,5% dos brasileiros estão acima do peso, sendo que em 2006 o índice era de 43%. Além disso, 17,9% da população brasileira está obesa. Conforme demonstra a figura na tela, segundo os dados do Vigitel, quando analisada a prevalência de excesso de peso e obesidade por sexo, o excesso de peso é maior entre os homens. Também, segundo o Vigitel, conforme mostra a figura, na prevalência de excesso de peso e obesidade por faixa etária, os jovens registram a menor prevalência, enquanto a população de 35 a 64 anos possui índices mais elevados. Seguindo os resultados do Vigitel, a prevalência de excesso de peso e obesidade por escolaridade encontrou-se que quanto menor a escolaridade, maior o índice. Ainda seguindo nos dados do Vigitel, veja na tela a evolução da frequência de excesso de peso, onde podemos visualizar um aumento de 23% nos últimos 9 anos e a evolução da frequência da obesidade, sendo que nos últimos 3 anos não houve crescimento. Nesta pesquisa ainda, podemos ver que o menor percentual de adultos com excesso de peso nas capitais foi encontrado em São Luís, no Maranhão, e quanto à obesidade, foi encontrado que Florianópolis é a capital com menor índice. E para finalizar, conforme mostra a figura, veja o percentual de excesso de peso e obesidade do Brasil comparado com outros países. Como podemos ver nos dados apresentados nessa aula, a obesidade não é uma realidade apenas no Brasil, mas também
em praticamente todos os países do chamado mundo ocidental, em todas as faixas etárias e em ambos os sexos. Resumindo a aula de hoje, conter e reduzir as prevalências de sobrepeso e obesidade exige a articulação de diversas ações, envolvendo os modos de vida da população e o ambiente em que ela vive. Assim, é fundamental compreender os múltiplos fatores que determinam a obesidade, bem como o papel que o SUS deve desempenhar nesse contexto. Esta aula teve como objetivo apresentar o cenário epidemiológico do sobrepeso e da obesidade, tanto em nosso país quanto no mundo. Na próxima aula, falaremos sobre os programas, as políticas e as ações focadas no manejo da obesidade. Até breve!